Olá, seja bem-vindo à Redação Nota 1000 Passo a Passo e eu trouxe para você mais uma dica para ampliar o seu repertório sociocultural, que é como citar a Constituição Federal na sua redação. Então, continua com a gente. Olá, seja bem-vindo à Redação Nota 1000 Passo a Passo. Eu sou a professora Larissa e eu trouxe para vocês hoje aqui um assunto muito importante e muito interessante para ampliar o seu repertório sociocultural. Se você já viu a nossa Semana do Repertório, a gente falou sobre livros, sobre filmes, sobre série, como ampliar o seu repertório, como utilizá-los na sua redação para que você alcance aí os níveis máximos nas competências que exigem essa habilidade do aluno. Hoje eu trouxe mais um assunto para você que é a Constituição Federal. Olha só, eu ainda não sou partidária daquele assunto, daquela história de dizer que esse repertório é coringa, isso aqui serve para qualquer tema. Contudo, eu preciso aqui, fazer a devida reverência ao repertório que é a Constituição Federal, porque ele realmente vai servir para uma diversidade de assuntos. Só que você tem que lembrar o seguinte, caro aluno do meu coração, que não existe repertório coringa. O repertório ele tem que ser pertinente ao tema. O que eu quero que você aprenda aqui com o assunto, os artigos, a temática a respeito da Constituição que eu estou trazendo para você, é que você aprenda como aliar a sua argumentação aos artigos, aos assuntos que a gente pode tirar de dentro da Constituição Federal, que são muitos, que são diversos. Então a gente não podia deixar de passar essa dica aqui para vocês, tá certo? Para a gente iniciar esse assunto, vamos fazer um pequeno histórico sobre a nossa Constituição. Nós estamos, na vigência da Constituição Federal de 1988. Ela foi promulgada durante o governo de José Sarney em 5 de outubro de 88. É importante a gente lembrar aqui que ela foi promulgada no período de redemocratização. Nós estávamos aqui no governo Sarney, no primeiro governo civil, pós-regime militar, que iniciou em 64 e foi até 85. Então, a Constituição de 88, ela vem nesse tom aí de redemocratização que o Brasil estava passando, e todo esse processo foi marcado pela participação popular na elaboração das leis. É importante também a gente saber que ela é conhecida como Constituição Cidadã, exatamente por essa participação, essa aliança que houve entre povo e a Assembleia Nacional Constituinte, que na época era presidida pelo deputado Ulisses Guimarães. Então, ela foi promulgada, como já disse, em outubro de 88 e ela está em vigência até os dias de hoje. Ela é a 6ª Constituição do Brasil e a 5ª da República. Então, todos esses dados são importantes para você entender que uma Constituição, então, é o conjunto máximo de regras de um país. É ela que rege todo o ordenamento jurídico da nossa nação. Todos os códigos de lei, Código Civil, Código Penal, Código de Trânsito, a CLT, todos esses códigos, eles estão baseados, eles são fundamentados na Constituição Federal. Ou seja, ela é o ponto máximo aí das leis do nosso país. Eu quero que vocês entendam algumas coisas antes da gente entrar nos artigos que eu escolhi aqui para vocês conseguirem dar essa ampliada aí no repertório. Primeira coisa, repertório não é argumento, cuidado, certo? Não vão incrementar demais o repertório sociocultural de vocês e esquecerem da argumentação. O repertório, ele está a favor do argumento e não o contrário. Então, quanto mais repertório você coloca, menos você desenvolve a sua argumentação, então mais baixa aí vai ser a sua nota na competência 3. Olha como elas estão aqui, Elas estão sintonizadas aí nesse quesito. Então, cuidado. O repertório, ele serve para comprovar o seu argumento. Você vai problematizar o seu tema, você vai criar a sua tese. A gente já tem aqui no nosso canal um vídeo explicando para você como problematizar o tema, como criar a tese. E aí você vai, então, na seleção de argumentos, selecionar também um repertório que vai embasar o seu argumento. Tá certo? Então, o que eu vou trazer para você aqui são artigos da Constituição que podem aí lhe ajudar na comprovação dos seus argumentos, tá certo? Então, a nossa Constituição ela é composta por 250 artigos, mais um preâmbulo, mais algumas disposições que tem no final. Então, o corpo base da nossa Constituição são esses 250 artigos.
que versam aí sobre diversos assuntos, tá certo? Então, eu trouxe para vocês aqui os princípios fundamentais da nossa Constituição. Artigo 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição falam sobre a estrutura do Estado democrático de direito, a forma como a nossa república é organizada, a organização em 3 poderes. Lembrem aí que o Montesquieu, lá no século XVIII, escreveu do espírito das leis, organizando o Estado em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Quem conhece a nossa capital federal sabe que lá em Brasília existe a Praça dos 3 Poderes, que é onde estão os 3 palácios, tanto do executivo, como do legislativo, como do judiciário, juntos, porém funcionando de forma independente, justamente de acordo com a estruturação dessa tripartição de poderes, certo? Então, os artigos 1º, 2º, 3º e 4º, eles versam sobre a organização do Estado Democrático de Direito brasileiro. E aí a gente vai, então, entrar num campo gigantesco, o maior artigo da nossa Constituição Federal, que é o artigo 5º. O artigo 5º, ele tem 78 incisos, olha só, e ele vai tratar dos direitos individuais e coletivos, princípios e garantias fundamentais do direito individual e coletivo do cidadão brasileiro. E aí eu quero que você entenda uma coisa, preste atenção. Esse artigo, ele vai falar sobre a minha competência como cidadão brasileiro, que eu posso, que eu não posso fazer, O que é que está na lei que diz respeito ao cidadão e aqueles que estão atuando como cidadãos juntos, dentro desse princípio aí, do Estado Democrático de Direito brasileiro. O artigo 5º diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Olha só, acompanha comigo aqui os princípios, os direitos assegurados pelo artigo 5º. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Vejam como o artigo 5º diz respeito ao indivíduo, ao cidadão. Tanto é que ele fala, no começo, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ou seja, homens e mulheres, crianças e jovens e adultos, sem distinção de raça, de sexo, de qualquer natureza. E esse direito também é assegurado, esse direito também é estendido aos estrangeiros residentes no país. Então, por exemplo, se vem um turista e é assaltado no Brasil, ele tem os mesmos direitos que um cidadão brasileiro tem de ter aí a sua segurança, como diz o artigo 5º, garantido pela lei, tá certo? Esse artigo, como eu disse para vocês, ele é o maior da Constituição. Os seus incisos, vão versar sobre os princípios de igualdade, legalidade, livre expressão de pensamento. Olha só os temas que a gente pode tirar do artigo 5º. Igualdade, legalidade, livre expressão de pensamento, ou seja, a Constituição Federal condena toda e qualquer censura, Existe sim liberdade de expressão garantida por lei no Brasil. A inviolabilidade da privacidade, ou seja, ninguém pode ter a sua privacidade exposta, de qualquer tipo que seja. A garantia da vida privada, da honra, da imagem, a liberdade de exercício profissional, entre outros muitos assuntos. Então, veja só, qualquer tema que possa cair, que cruze aqui um desses elementos, um desses assuntos que eu falei para vocês, que estão dentro dos incisos do artigo 5º, você pode utilizar ele como repertório sociocultural. Repetindo, o artigo 5º garante vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade ao indivíduo, certo? Ao cidadão brasileiro e a um estrangeiro residente no país. Ele também vai garantir para você princípios de igualdade, legalidade, livre expressão de pensamento, inviolabilidade da privacidade, da vida privada, honra e imagem, liberdade de exercício profissional, entre outras coisas. Então, qualquer tema que vá versar sobre esses assuntos, você pode aí sacar o artigo 5º do seu repertório para utilizar na sua redação, tá bom? Já o artigo 6º, a gente estava falando sobre direitos individuais e coletivos, sobre o que é competência do cidadão. Agora a gente vai falar sobre direitos sociais, ou seja, aquilo que fala sobre a sociedade brasileira como um todo, tá bom? Então, não estamos mais falando do indivíduo, nós estamos falando da sociedade como um todo.
Então, o artigo 6º vai dizer o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Ou seja, de acordo com a lei, né, são direitos sociais garantidos à sociedade brasileira, ao todo, né, ao conjunto de pessoas que residem na nação, todos esses direitos: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Então, artigo 5º fala sobre direitos individuais e coletivos, artigo 6º fala sobre direitos sociais. Vou dar um pulo aqui, né? Vou avançar aqui alguns artigos e vou para o artigo 23. O artigo 23 agora vai falar sobre as competências dos governos. E por que eu estou falando no plural, certo? Dos governos, porque vocês já viram aqui na nossa aula sobre agentes interventores, se você não viu, veja, né, que o nosso governo ele é dividido em esferas de governo. Nós temos a União, os estados e os municípios. Então, o artigo 23, ele vai falar sobre o que é competência das 3 esferas de governo. Então, o artigo 23 diz o seguinte: é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, é mais um artigo que vai versar sobre vários temas. Seus incisos vão trazer para a gente uma diversidade de assuntos aí que podem lhe ajudar na hora de compor o seu repertório sociocultural. Olha só para vocês terem uma ideia de alguns dos assuntos que o artigo 23 fala. A gente vai ter saúde. Se a temática for saúde, você pode trazer como repertório o artigo 23 da Constituição. Saúde, assistência pública, proteção e garantia das pessoas com deficiência, proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural, material, acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. E aqui, ó, a gente já falou de educação 2 vezes, eu quero que vocês compreendam a distinção. No artigo 6º, a gente viu que é um direito da sociedade brasileira o acesso à educação. No artigo 23, a gente está vendo que é competência do Estado garantir, certo? O acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação, tá bom? Então, vejam aí que tem essa distinção. A proteção ao meio ambiente, ao saneamento básico, e aí vale lembrar, tem até no nosso Instagram, @nota1000 passo a passo, nós temos lá uma dica de atualidades para vocês sobre o Marco Legal de Saneamento, que foi votado há pouco tempo no Senado Federal. Então, era um texto que já estava garantido por lei na Constituição, que houve um marco, uma nova legislação sobre o saneamento no Brasil. Então, artigo 23, Marco Legal de Saneamento, isso pode ser repertório para você, caso caia, né, um tema sobre saneamento básico, sobre assistência social, sobre direitos das pessoas, né, dos cidadãos brasileiros. Então, a gente tem aqui o saneamento básico dentro do artigo 23. O fomento à agropecuária, exploração de recursos hídricos e minerais em solo brasileiro e implementar políticas de educação para a segurança no trânsito. Isso, entre outras coisas, né, são temas que estão dentro do artigo 23. Então, mais uma vez, se algum tema de redação no dia do Enem esbarra aqui nesses assuntos dentro do artigo 23, você pode aí utilizá-lo como repertório sociocultural. Vou avançar aqui um pouquinho na Constituição e vou lá para o finalzinho dela e a gente vai ter alguns temas mais específicos. Eu trouxe para vocês aqui agora alguns temas mais específicos que são abordados dentro da Constituição Federal. Eu trouxe só alguns, existem outros, mas eu quero que vocês vejam aqui que esses podem ajudar vocês também na composição desse repertório. O artigo 205 fala diretamente sobre a educação. Então, cuidado com essa temática. Se for algo que precise aí você trazer a Constituição em algo específico sobre a educação, aposte no artigo 205, porque ele vai falar do dever do Estado na promoção e na garantia da educação, tá certo? Olha só como é que ele fala. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, certo? Então, o artigo 205
né, seção 1, capítulo 3, vai falar especificamente, né, sobre educação. Ainda dentro, né, desses temas específicos, nós temos o artigo 215, que fala sobre cultura. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. E aqui eu quero estabelecer para vocês uma diferença entre cultura material e cultura imaterial. O que é a cultura material? O que é o patrimônio histórico cultural material, né, do nosso país? É tudo aquilo que é físico, documentos, igrejas, museus, estátuas, tudo isso é um patrimônio cultural material, ou seja, aquilo que a gente consegue pegar, é físico. E nós temos também esse patrimônio histórico, cultural e imaterial, que são o quê? São os saberes, o folclore, né? Aquilo que é passado de geração em geração, e a gente sabe que a cultura brasileira, ela é riquíssima. A gente tem uma amplitude muito grande, bastante diversa, né, desse patrimônio histórico. É interessante o seguinte também, olha só, neste mesmo artigo 215, o inciso 4º tratava sobre a democratização do acesso aos bens de cultura. Olha só, praticamente o tema, a frase temática do Enem 2019. Democratização do acesso aos bens de cultura. Ou seja, se o aluno tivesse aí recorrido ao repertório sociocultural do artigo 215 da Constituição Federal, tinha sido um bom repertório para ser utilizado naquele ano lá de 2019 sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vejam aí como eles conseguiram, né, extrair praticamente o texto da Constituição para compor essa frase temática. Então, fique atento. Outro artigo que pode lhe ajudar aqui é o artigo 225, que fala sobre meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, o artigo 225 trata sobre o meio ambiente e os artigos de 226 a 230, né, falam sobre a família. É como se fosse a base do Código Civil brasileiro. Lembre que eu disse para vocês no começo da aula que todo o ordenamento jurídico do país, ele é submetido à Constituição Federal, que é o conjunto de regras máximas. Então, o conjunto de leis maior que existe no país é a Constituição. Então, de dentro da Constituição partem os outros códigos. Então, os artigos de 226 a 230 falam sobre família, né? Então, eles são a base aqui do nosso Código de Direito Civil, tá bom? Só para vocês saberem aí essa curiosidade. Então, gente, mais uma vez, não é para você decorar esses artigos, mas se você puder aí fazer uso, né, papel e caneta, relembre aqui o que eu disse, vá anotando, lembre, né, dos assuntos que estão dentro desses artigos que eu selecionei para vocês, que isso vai ser muito bom, muito útil. A Constituição Federal é um excelente repertório, é um repertório comprovado, então você não precisa legitimar a fonte, porque ela já é legítima por natureza, lembrem disso. Então, sempre que você usa a Constituição como repertório, você está fazendo um excelente uso de repertório. Lembre aí, mais uma vez, que repertório precisa ter legitimação, precisa ter uso produtivo e precisa ter pertinência. Você tem que ter cuidado aí na hora de fazer esse uso produtivo, tá bom? Por isso que eu digo sempre que não existe esse negócio de repertório coringa. Contudo, você utilizar a Constituição Federal fazendo uma boa ligação com o seu argumento é nível máximo na competência 2, com certeza. Então, até a próxima aula e bons estudos!